Para você ligado aqui na TVI, nós estamos chegando com o programa A Voz do Povo. Satisfação imensa, estamos juntos mais uma vez, início de uma nova semana, onde estaremos, é claro, sempre interagindo com o telespectador da TVI. Uma vez que o nosso programa A Voz do Povo é interativo, onde você participa, manda a sua sugestão, a sua crítica e repercute os fatos que acontecem em nossa região. Quero mandar um grande abraço para você aqui de Americana, que sintoniza o programa A Voz do Povo. Para minha querida terra de Dona Margarida, nossa Santa Bárbara do Oeste, que também estão ligadinhos no programa A Voz do Povo. Para você de Sumaré, Hortolândia, Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Araras e Limeira. Satisfação imensa. E olha, eu quero receber o chamado desses municípios vizinhos aqui da nossa cidade de Americana, onde está devidamente instalada a TVI. Para você de outro município que tem a abrangência, que chega o nosso programa A Voz do Povo, manda para cá sua mensagem, a voz do povo na TV, @hotmail.com. Manda para dizer que você está gostando do programa, uma sugestão, uma pauta, uma história de vida que você gostaria que fosse contada, que fosse narrada aqui no programa A Voz do Povo. E é claro também, você que tem reclamação, sugestão, crítica, está acontecendo alguma coisa aí no seu bairro, liga para cá. A equipe do programa A Voz do Povo vai até você registrar o seu pedido, o seu apelo, a sua reclamação. Já sabe, mexeu com o povo, mexeu comigo. Aqui estamos juntos com o programa A Voz do Povo para mais uma semana. Bom, para começar o nosso programa, eu vou já saber da nossa produção. Nós temos aqui sempre a nossa enquete do dia, algum tema onde você participa e manda mensagem para a gente através do nosso Facebook. O Facebook é o www.facebook.com/A Voz do Povo na TV. Lá você tem acesso à nossa página do Face e interage com a gente, sempre respondendo às enquetes do programa A Voz do Povo na TV. Vamos saber a nossa produção para pôr na tela. Qual é a enquete do programa A Voz do Povo de hoje? Põe na tela. Qual a sua opinião? Olha, uma enquete muito polêmica hoje aqui no programa A Voz do Povo, mesmo porque na semana passada esse tema voltou a ser discutido amplamente diante da situação de vídeos que você vai ver impressionantes aqui no programa A Voz do Povo. Qual a sua opinião sobre os pais que agridem violentamente os seus filhos? Que pena eles deveriam receber? A participação de hoje na enquete do programa A Voz do Povo, qual a sua opinião sobre os pais que agridem violentamente os seus filhos? Que pena, na sua avaliação, eles deveriam receber? Esta enquete de hoje do programa A Voz do Povo aqui na TVI. Ao meu lado, para interagir, para ler a sua mensagem, a mensagem que chega do telespectador, eu tenho mais uma vez do meu lado ela, Carol Levac. Como é que tá, Carol? Tudo bem? Olá, prazer Marcelo. Recebê-la em mais uma semana, dona Carol. É isso mesmo, uma semana cheia de sorteios, novidades, para o pessoal aí que está participando com a gente. Tem muita coisa nova. Você estava me dizendo aqui fora do ar que você não quer ver, que você não teve a coragem de ver e não quer ver a imagem do pai que agride violentamente o seu filho nas imagens que a gente vai mostrar daqui a pouco para repercutir esse assunto que, inclusive, no nosso Face, nós lançamos essa pergunta no final de semana. Eu tenho observado que já tem causado a indignação, a revolta da população de uma forma em geral, não é, Carol? É mesmo, de muita gente aqui eu pude perceber que as pessoas estão participando e estão indignadas com aquela cena que viram. Eu, propriamente, não vi a cena, né? Mas, assim, eu acho que os pais hoje, eles devem mostrar para os filhos aquilo que eles devem fazer, mostrar o que é errado, mas não de uma forma tão, né, não agredindo a criança, mas, né, fazendo de outra forma, que não seja agredindo e machucando a criança. Pois eu também, triste. Eu sou dos tempos, e algumas pessoas até mencionaram isso, Marcelo, nós não estamos nos referindo à chamada palmadinha, não. O que você vai ver daqui a pouco no programa A Voz do Povo são cenas altamente violentas, né?
E a gente vai até pedir atenção, o pessoal eu também não vi, Carol. Eu não vi ainda esse vídeo. O Franklin Taver, nosso repórter, me chamava a atenção para essas imagens que são fortes. E a nossa produção também, quando eu cheguei aqui na emissora, me disse, olha, se prepare, porque as imagens são fortíssimas dessa agressão covarde de um pai. Pai, né? Se é que a gente pode usar esse termo, na agressão violenta e covarde do seu próprio filho. Daqui a pouco nós estaremos repercutindo também com a opinião do telespectador. Tá bom, Carol? Isso mesmo, tá joia, Olha, Marcelo. o programa Voz do Povo, a gente traz aqui repercussão da área da polícia também. Como vocês têm observado, nosso programa não vive só de reclamações, com a sua opinião, com a sua crítica, com a sua sugestão, através das reclamações dos moradores de diversos bairros dos municípios que abrange a TVI. Nosso programa também repercute fatos da polícia, não é? Repercute fatos que têm aí um encontro junto ao consumidor. Na semana passada, na segunda-feira passada, eu me recordo que nós recebemos aqui o convidado do PROCON, uma vez que o nosso programa está altamente ligado com o trabalho que o PROCON realiza junto ao consumidor. E quando se trata a respeito da segurança, a respeito do desespero que a gente observa muitas vezes na população que se sente atemorizada, seja com o grande tráfico de drogas, seja com as chamadas saidinhas de bancos, o número que não para de crescer do aumento, o número de furtos de veículos, a gente debate e vem de encontro a termos da nossa segurança, a minha segurança, a sua segurança. Nos tempos de hoje, algumas pessoas me dizem, Marcelo, a impressão que nós temos é que nós estamos cada vez mais trancafiados dentro do nosso próprio lar, dentro da nossa própria casa. E a marginalidade, os bandidos estão à solta para poder praticarem aí os seus atos. Mas o que fazer? É o que eu gostaria de conversar hoje com o nosso convidado especial do programa A Voz do Povo da TVI. Eu me refiro à presença do meu amigo Adnei Brock, ele que é secretário de Segurança aqui no município de Americana. E o Adnei tem uma larga experiência, diga-se de passagem, na área da segurança. Eu tive a oportunidade ainda, algum tempo atrás, alguns anos atrás, não vou dizer também muito a questão da idade, do tempo, porque senão o pessoal já vai falar, tá ficando velho, né, Marcelo? Mas é verdade que quando eu me refiro ao Adnei, eu me lembro, como repórter policial, a qual eu atuei também, a gente via aí as ações do Adnei Brock sempre com interesse de defender a população, de trazer segurança à população americanense e também da nossa região, diante do seu trabalho como investigador de polícia. Adnei Brock, estou muito feliz de recebê-lo aqui no programa Voz do Povo, para a gente poder conversar um pouco a respeito desse tema que mexe diretamente com a nossa população. Tudo bem? Tudo bem. Prazer imenso recebê-lo. Como é que está aí o trabalho da Secretaria de Segurança, o objetivo desde quando você iniciou essa nova etapa, nesse novo desafio que envolve e trata diretamente da segurança? Na realidade, a Secretaria é nova aqui em Americana, ela tem pouco mais de 1 ano de criação e ela foi criada com um gabinete de interlocução para tentar um contato melhor com os organismos de repressão da polícia e de contato direto da área de segurança. Uma das maiores preocupações do prefeito Diego Denadai era exatamente a segurança. Por quê? As pesquisas de opinião mostram que a população, as nossas principais preocupações são saúde, educação, a geração de empregos, mas em número 1 é a segurança. Embora nós tínhamos já uma guarda municipal muito bem aparelhada, essa administração fez um investimento maciço na área de segurança. Nós temos mais de 50 milhões investidos aqui, é claro, contando também nisso folha de pagamento. Então nós tivemos um incremento de 150 patrulheiros, nós tínhamos 190 patrulheiros, sendo que boa parte disso é destinada ao serviço burocrático interno, mas com o incremento de 150 patrulheiros novos que chegaram nessa administração, nós praticamente dobramos o número de guardas municipais que tínhamos na rua. Foi criado também o pelotão feminino, foi criado foram criadas novas condições de trabalho e adequação, o canil foi implementado nessa administração, coletes à prova de bala foram adquiridos, armamento sofisticado, veículos, nós temos 26 veículos novos, são 20 Gols e 6 Jetas, junto com mais algumas viaturas
da Romep, do Canil, que são as Blazer, e as 3 viaturas de monitoramento, que também é uma inovação, nós temos um torno de 34 a 36 veículos diariamente nas ruas. Isso, o que você vai verificar? Operações de saturação, você vê pontos onde há um incremento de crime, ou começam a surgir ocorrências ali, esse povo vai direto para lá. Para isso, nós tivemos um grande trabalho, e eu acho que eu tenho a obrigação aqui de fazer esse comentário, do Theo Feula, que foi diretor da Guarda durante os 3 primeiros anos dessa administração. O Theo Feula é um rapaz empreendedor, rapaz cabeça, que assumiu aquela autarquia onde havia muita desavença, praticamente o povo desmotivado, divididos em panelinhas. Ele conseguiu agrupar aquele pessoal e incentivar a todos, dar condições de trabalho, dar condições de fazer com que eles sentissem que eram realmente necessários, que precisava ser feito o trabalho. Ele conseguiu incentivar e o trabalho está aí. Hoje em dia, se você verificar todo dia, e você melhor do que ninguém, Marcelo, que é quem acompanha as ocorrências policiais, sabe que a maior parte das nossas ocorrências hoje, elas são realizadas pela Guarda Municipal. Isso não é uma obrigação do governo municipal, mas o Diego falou, não, é dever nosso, sim, trazer a melhor condição para a nossa população. Adinei, você colocou aí conquistas importantes da Guarda, que todos nós observamos, é verdade, a estrutura da nossa Guarda nos últimos meses, que tem aí, todo mundo tem observado, né? No entanto, eu me recordo que quando você foi contratado, e aí não se discute a experiência que você tem na área da segurança, todo mundo sabe, todo mundo conhece, você já tem um nome muito forte ligado a essa questão da segurança no município. Mas algumas pessoas, e aí até a oposição política, né, embora eu sei que você não entra na questão política, porque você é uma pessoa que olha muito tecnicamente a questão, mas foram direcionadas algumas críticas. Por exemplo, olha, para que o Adinei Brock, desenvolvendo um trabalho à frente de uma Secretaria de Segurança, de repente não vai haver uma interferência no trabalho da Guarda Municipal, ou de repente seria necessário a presença do Adinei para estar fazendo essa parceria junto à Guarda? Eu gostaria que você tivesse a opinião agora, de conversar com a gente, com o telespectador aqui do TVI, para poder dizer como que se caminha o trabalho da Guarda, que você citou, com as conquistas que foram observadas, e qual é o referencial, qual o papel que ocupa a Secretaria de Segurança ao lado desse objetivo que é justamente vir de encontro a essa questão da segurança. Bom, a Guarda Municipal aqui na cidade americana, ela é uma autarquia. O diretor, ele dirige a autarquia. Ele não pode se preocupar com situações de buscar recursos e de contato com as demais organizações policiais, que é a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Federal, o Corpo de Bombeiros. Então, para isso, era necessário um gabinete de interlocução e também para dar exatamente as diretrizes do que nós precisamos na área técnica de segurança, certo? Então a Guarda, ela tem a sua direção, quer dizer que, foi muito Adinei, bem até conduzida. A questão da própria burocracia em si, a Secretaria da Segurança que acaba desenvolvendo. A parte burocrática e administrativa é o que mais toma tempo da direção da Guarda, certo? Mas a parte de diretrizes, nós encaminhamos e nunca houve conflito, muito pelo contrário. Eu tenho a absoluta transparência de dizer aqui, sem o Theo não teria nada dessa Guarda, certo? Aliás, eu não o conhecia. Quando o Diego escolheu, eu pensei comigo, o Diego é louco. Ele não tem experiência nenhuma de polícia, mas o Diego é um visionário, ele enxerga 100 anos à frente. Ele sabia que a Guarda passava por um mau momento, e se ele colocasse alguém da área técnica, como eu, ia ser um caos. Eu tenho a coragem de dizer aqui em público, Theo, se não fosse você, eu tivesse no teu lugar, não teria conseguido 10%. Acho que seria um desastre total. Ele conseguiu. Ele teve uma coisa chamada gestão. Por isso que eu digo, Theo, precisamos de você de volta aqui, certo? Mas o que nós estamos brigando é para dar condições técnicas de trabalho, capacitação, isso tem sido feito
diuturnamente. Você vê que hoje, daqui a pouco, acho que você vai mostrar a matéria, nós fizemos um trabalho maravilhoso, junto com a Guarda de Santa Bárbara, que nós trabalhamos aqui de uma forma unida. Não há concorrência sequer com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, cada um no seu quadrado. A Guarda, ela já cumpre foi o seu a época, papel. né? Não, já passou, né? Cada um sabendo da importância do seu papel, né, Adnei? O próprio comando hoje da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o próprio comando, o comandante-geral, hoje ele já tem uma postura diferenciada. Ele vê que hoje a guarda é necessária e sem ela a cidade simplesmente ela empaca. Nós temos cidades de grande porte como Bauru que não tem guarda municipal, estão tendo problemas e graves. Aqui em Americana, a turma vai falar, mas ainda tem criminalidade. Tem e não vai acabar. Não tem como acabar porque isso é um reflexo da sociedade, certo? A nossa sociedade, ela está doente. Você está falando na tua enquete do pai que espanca filho, não é a questão de uma simples agressão, não. Antigamente era até comum você ouvir falar, deu umas cintadas no filho, isso já era grave. Hoje não, tem pais que espancam até a morte o filho. Então perderam-se valores. Então a sociedade, a doença dessa sociedade, ela se reflete na criminalidade. E é esse papel que nós temos o dever de coibir. A gente vai continuar conversando aqui com o Adnei Brock, secretário de Segurança do município de Americana, e agora, na segunda parte dessa conversa, nós vamos abordar aí os grandes desafios da segurança para o nosso município e para a nossa região metropolitana de Campinas, explorando, inclusive, essa grande experiência que o Adnei tem nessa área da segurança. Para isso, para iniciar essa conversa dos desafios da segurança, gostaria que a nossa produção preparasse a matéria da apreensão de drogas, que nós tivemos o registro nas últimas horas. Põe na tela. É isso mesmo, Marcelo, uma grande apreensão de documentos, muita droga, dinheiro, materiais eletrônicos. Nós somos chamados aqui junto ao pessoal da Romep, que teve apoio da Guarda Municipal de Santa Bárbara, e acabou fazendo essa apreensão. Nós vamos conversar agora com o GMC Guilherme, ele vai contar para nós como que ocorreu essa operação aí. Ok, nós estávamos em patrulhamento da Washington Luiz, no centro americano, e avistamos um momento que um veículo, cadete escuro, adentrou uma rua na contramão de direção, Rua Gonçalves Dias, e levantou em alta velocidade. Abordamos o veículo na Campos Sales, com ele foi localizado 2 porções de cocaína e ele estava sem habilitação. Questionado de onde veio a droga, não soube informar. Porém, quando dissemos que iríamos possivelmente na residência dele para levantar os documentos e saber melhor a procedência da droga, ele ofereceu R$1.000 para a guarnição para que nós procedesse a isso. Voltamos no local, lá fomos recebidos por uma menor de idade, que está detida também na delegacia, e com acompanhamento do suspeito, localizamos todo esse material aí apreendido. Dinheiro, documentos, produtos, possivelmente de comercialização de droga, contabilidade em algumas agendas, celulares, possivelmente tudo por troca de droga ou algo assim. Isso aqui é cocaína? Esse aqui crack, aparentemente cocaína. Aqui nós temos quanto entre drogas aqui? Somando tudo pode chegar aos 3 quilos. Aos 3 quilos. Isso, né? Muito eletrônico. Sim. Dá para se ver aqui também que tem uma grande quantidade de documentação. Isso aqui pode ser... Se não for produto de furto, pode ser, eventualmente, aí está usando para estar adquirindo algum veículo no nome de outras pessoas. Tem algumas bicicletas também. Sei. Foi apreendido também, estava lá na residência, possivelmente produto de troca de droga, comercialização de droga. Marcelo, não é pouca coisa não. É importante dizer, Guilherme, que todo esse trabalho investigativo, quando pega pequena porção de droga, muita droga, tem que ir até a casa do local, até a residência do local do meliante para dar uma averiguada, né? A gente especulamos, né? De algum local a droga veio, né? E levantou suspeita devido a ter oferecido dinheiro pra gente. Aí, vamos consultar os antecedentes dele, a vida pregressa, e constatou passagem do tráfico. Conhecido da Guarda de Santa Bárbara, fizemos a diligência e obtivemos êxito localizado. Você me dizia aqui que você teve auxílio da Guarda Municipal de Santa Bárbara, sim, né? Todo momento. Com a reportagem do Franklin Taver, você conferiu aí mais uma ação da Guarda Municipal. E como é bacana numa operação como essa, quando a gente vê essa integração que você mencionou, integração entre as guardas dos municípios, entre cidades vizinhas e até conurbadas, no caso da Americana e Santa Bárbara, não é, Adnei?
Na realidade, o ladrão de Santa Bárbara, ele rouba aqui em Americana, rouba em Nova Odessa, em Sumaré, ele não está nem aí. O traficante de Americana, ele vende droga para a gente de Santa Bárbara, não tem fronteira. O crime não tem fronteira. A polícia, ela tem uma coisa chamada circunscrição. A guarda de Americana não pode agir em outras cidades, mas em operação conjunta pode, certo? Desde que avise, chame apoio, dá para fazer o serviço. Quem sai ganhando é a sociedade. Então não pode ter competição, tem que haver união, ou seja, o trabalho da população em primeiro lugar. Eu mencionei a questão dos desafios, os grandes desafios da nossa segurança. Me parece que a bandidagem, a cada época, ataca uma diversa área, né? A gente tem observado aqui no programa Voz do Povo muitas matérias relacionadas à chamada saidinha de banco e também a grande apreensão de drogas. Essa ocorrência me parece que realmente nunca acaba, porque o lucro acaba sendo vantajoso também para os traficantes. Na sua avaliação, esses são os maiores pontos de desafios da nossa segurança, ou você vê ainda outras áreas que são apontadas aí como prioridades também? Olha, o principal desafio aqui é o tráfico de drogas. Em seguida, o furto e roubo de veículos, que é muito alto. A violência em si, em Americana, ela é pequena, se comparada com as demais cidades da região. Todo mundo fala, porque a Americana ainda tem bastante crime. Tem sim, não vai acabar, como eu já disse agora há pouco. Mas crime grave, não tem por aqui não. O que aconteceu? Recentemente nós tivemos crimes gravíssimos, latrocínios por toda a região. Aqui em Americana, o vagabundo, quando ele tenta empreender uma ação mais ousada, ele tem uma certa cautela. Se ele for um pouquinho esperto, ele vai escolher alguma outra cidade da região. Nós tivemos na quinta ou na sexta-feira uma troca de tiros, onde alguns ousados tentaram fazer um roubo a uma joalheria. Foram pegos. Por quem? Pela guarda, que estava ali prestando o seu serviço, mostrando a presença da municipalidade na área da segurança, certo? Então isso é um balde de água fria nas intenções de quem quer praticar um crime violento. De repente você está aí e fala, mas será que está valendo a pena gastar tanto dinheiro com a segurança? Vale, porque de repente poderia o teu filho, alguém da tua família morrer num latrocínio que por acaso não aconteceu exatamente por eles estarem ali. Então é um trabalho que a parte positiva não aparece. Você vai aparecer na análise profunda de dados e comparando, confrontando o que acontece aqui com as demais cidades. E cá entre nós, quem é da área, quem é desse métier, sabe que está funcionando, está dando certo. Tá certo, eu quero agradecer a presença do secretário de Segurança, Adinei Brock, que com certeza estará vindo mais vezes aqui. Eu costumo dizer para os amigos que a gente tem em comum, eu e o Adinei, que a vida do Adinei dá um livro, né? Porque eu me recordo disso aqui da minha experiência como repórter policial. Os bandidos, quando ouviam falar do nome do Adinei Brock, realmente sabiam que o buraco era mais embaixo. Ele ia a fundo nas investigações, esclarecimentos de grandes casos de enorme repercussão que nós tivemos por todo o Brasil. Tem muita história para contar aqui para a gente, o Adinei, para trazer inclusive depoimentos e dicas de segurança à nossa população. A gente vai usufruir um pouquinho mais. Peço que você tenha um pouquinho mais de paciência com a gente, que você vai ser convidado mais vezes para estar aqui trocando essa experiência com a gente, viu, Adinei? Muito obrigado pela sua visita. Eu que agradeço a oportunidade. Quero deixar claro que a minha secretaria ela é técnica, ela não é política. Aliás, eu posso dizer que eu tenho um grande respeito, acredito que é recíproco, até mesmo com quem é da oposição. Nós não temos aqui, nós brigamos por Americana, nós estamos aqui trabalhando de portas abertas à população. Se você tem algum problema específico na tua região, na tua rua, no teu bairro, pode nos procurar, eu estou à inteira disposição. A secretaria está ali no Paço Municipal, ali no prédio da Prefeitura, e estamos ali prontos para atender. Tá certo. Deixa eu saber com a minha querida Carol Levar como é que está aí a participação do telespectador da TVI, que está interagindo, repercutindo aí a nossa enquete do programa A Voz do Povo de hoje. Elas estão até bastante indignadas, assim, se expressando bastante nas nossas enquetes aqui. E a Bel Campos, ela fala assim, deveria ser uma pena que fizesse esse indivíduo pagar pela covardia, maldade, falta de amor que cometeu. E ela também fala que eu acho, assim, muito
da parte dela, assim, muito interessante, que ela fala que muitas vezes esses pais, eles estão com raiva e acabam descontando isso nos pequenos. E ela fala que é inadmissível. Cadeia nessa gente, ela fala. Tá certo. Muitas pessoas participando e indignadas com a nossa enquete de hoje. É. Ah, qual que é a enquete? Repete aí, qual que é a enquete de hoje, Carol? A nossa enquete de hoje fala assim: qual a sua opinião da pena que os pais que agridem violentamente seus filhos deveriam receber? Qual a sua opinião sobre a pena que os pais deveriam receber que atacam de maneira covarde e violenta os filhos? Daqui a pouco você vai acompanhar um caso que deu uma enorme repercussão na última semana diante de um ato covarde de um pai. Volto a dizer, se é que dá para classificar como pai, a figura de um monstro que você vai acompanhar aqui no programa A Voz do Povo, trazendo essas imagens impressionantes aqui no programa A Voz do Povo. Por falar em imagem impressionante, antes de chamar um intervalinho, eu estou meio indignado com uma situação aí. Na última sexta-feira, daqui a pouco o Franklin Taffer vai confirmar essas informações aqui no programa A Voz do Povo. Nós tivemos mais uma morte na SP-304 de um motociclista que foi morto ao chocar-se um ônibus, teria chocado contra a sua motocicleta. E além da questão da SP-304, que eu já estou cansado de dizer, que virou a rodovia da morte aqui pra gente, né? Por conta do alto número de acidentes que vem acontecendo, dia entra dia, mortes e mais mortes na SP-304. E que eu já tenho chamado, inclusive, a atenção das nossas autoridades para trazer esse debate para cá, porque não é possível que uma rodovia como a SP-304, que não deveria, no meu ponto de vista, é até bem sinalizada, não deveria ter essa questão do alto número de mortes que a gente tem observado. Não é mais rodovia SP-304, é rodovia da morte. Ponto. Temos que debater mais a fundo essa questão do que está acontecendo na SP-304. Agora eu quero chamar a atenção do telespectador, você que mora principalmente aí na região do Jardim Alvorada, e a polícia está atrás desse infeliz, desse motorista, desse ônibus, que bateu na traseira da motocicleta, jogou o cara para metros e metros de distância e não parou sequer para socorrer. O que me deixa ainda mais indignado e mais revoltado com esse tipo de situação. Então eu quero pegar esse cara, esse motorista desse ônibus, e me ajuda a polícia. Você do Jardim Alvorada, você que mora nas mediações aí, da onde ocorreu o acidente, que foi bem próximo ali ao bairro Jardim Alvorada, a polícia está precisando que as pessoas que por um acaso presenciaram esse acidente e que de repente possam ter anotado placa do ônibus, saber que ônibus, que empresa que era esse ônibus, porque até agora a polícia está a pé. Eu sei que causou um enorme congestionamento, a Carol Levac passava inclusive por lá na sexta-feira também, dizia que a rodovia estava totalmente paralisada, eu também passei horas depois, o corpo ainda estava estendido no chão. Agora, não dá para aceitar, né, que no século que nós vivemos, um infeliz de um motorista de uma empresa de ônibus, mas eu estou doido para descobrir quem é essa empresa, quem é o motorista, porque eu quero ter a coragem de mostrar a cara do cidadão aqui. Então você, cidadão aí que reside no bairro Jardim Alvorada, a gente precisa de pistas desse motorista desse ônibus que matou um motociclista, um funcionário público, inclusive, aqui da cidade americana, né? A família está chorando até agora. Agora o motorista seguiu em frente, resolveu ir embora, fugiu do local, o covarde, não parou para prestar assistência, o que me deixa enojado com uma situação dessa. Mas a polícia está atrás, e a gente precisa que a população nos ajude, denuncie. Se você viu, se você marcou placa, poderia ser alguém da sua família, que poderia estar morto numa hora dessa, e o motorista acabou fugindo do local. Nós estamos querendo pegar esse motorista, essa empresa, responsabilizá-la por conta, talvez não da morte. Um acidente acontece? Acontece. Mas o cara não foi capaz nem de parar para ver o que tinha acontecido e para socorrer a vítima. Fugiu do local, covarde. Mexeu com o povo, mexeu comigo. Daqui a pouco eu volto. Apoio Cultural. TVI.
A Lages Margut é uma das maiores empresas fabricantes de lajes da região metropolitana de Campinas. Possui alta capacidade produtiva e um estoque que proporciona pronto atendimento aos pedidos. Visamos a excelência no atendimento. Para isso, contamos com uma equipe altamente qualificada na leitura de projetos, na análise técnica da obra e acompanhamento constante de engenheiro responsável. Lages Margut é qualidade acima de tudo. Rua São Marcos, 26, São Manuel, Americana. Telefone 3468-1830. Se você apresentar febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue. Caso você já tenha sido diagnosticado e apresentar dores abdominais e vômito, não perca tempo. Retorne à unidade de saúde. Pode ser a forma grave da doença. O SUS preparou milhares de profissionais de saúde para te atender melhor. Juntos, somos mais fortes nesta luta. Canto da Onça, decoração com estilo, charme, sofisticação, estilo indiano, peças exclusivas. Canto da Onça, decoração com estilo. Rua Santa Bárbara 721, Centro Comercial Pinguim, Santa Bárbara do Oeste. Telefone 19-3455-1139. Atenção galera, se liga eu vou falar. Só comer besteira em coisa boa não vai dar. Vacilar pode fazer a saúde piorar. Ainda bem que na escola também vê uma galera da saúde pra cuidar, ensinando a comer bem. Obesidade não tem, dúvida não fica pra ninguém. Esse é o programa, é o que rola. É o Saúde, Saúde na Escola. Com o programa Saúde na Escola, o governo federal leva a saúde para as escolas públicas, com avaliações de saúde periódicas, prevenção da obesidade e promovendo uma vida mais saudável. Já estamos de volta aqui com o programa Voz do Povo na TVI. Sobre a questão da SP-304, nossa produção está me dizendo que nós vamos abordar mais esse tema no decorrer dessa semana, mostrando o excesso do congestionamento que há no local, a imprudência de alguns motoristas também, mas principalmente repercutir por que de uns tempos para cá, autoridades de trânsito, vocês que são técnicos, né? Porque nessa hora não aparece um também para explicar para a gente, olha, está acontecendo. A imprudência do motorista só. Eu quero saber, a minha função aqui como jornalista, eu não sou técnico em trânsito, mas eu posso questionar. É impressionante, amigo. A cada dia que passa é morte na SP-304. E a gente está assim de uma maneira, a gente está vivendo uma época de insensibilidade tão grande, que agora é assim, morreu mais um. Ah, amanhã a gente noticia outro aqui, morreu mais outro, né? Ninguém para mais para levantar o problema, para debater, né? Para a gente colocar frente a frente com a sociedade por que isso acontece, né? As autoridades, os nossos governantes, prefeitos, vereadores, deveriam, na minha avaliação, essas cidades que tem aí, que cortam aqui a região da SP-304, no mínimo, né, fazer um debate entre os municípios, entre as câmaras municipais, vereadores, prefeitos e entendidos técnicos no assunto, e aí eu cito DR, Departamento de Estradas e Rodagens. Alguma coisa precisa ser feita, cara pálida. Eu não sei se é campanha de conscientização, se for, vamos fazer, não é? Eu não sei se tem que melhorar, se tem que duplicar, se tem que investir, como já falaram até, vai ter que colocar pedágio. Eu tenho um pouco de medo disso, né? Porque a gente agora qualquer coisa quer encher as rodovias de praça de pedágio. Mas se mostrar, se comprovar, não é? Que para salvar vidas precisa, ora, cara pálida, quanto vale uma vida, não é? Não há preço que vale. Então eu não sei o que precisa ser feito, eu não sou técnico, eu não sou perito na área de trânsito. Mas é impressionante
o quanto de pessoas que têm morrido nessa rodovia, na SP-304. Ah, Marcelo, esquenta não, isso daí o povo nem liga mais. Amanhã já vai morrer, daqui a pouco, uma hora dessa que você está falando, provavelmente já está morrendo alguém de novo. Morreu mais um, morreu mais um, morreu mais um. E aí caminha a humanidade, deixa por isso mesmo, deixa por conta disso, né? Não se discute, não debate o problema, porque sempre tivemos morte lá, sempre tivemos. Mas ou será que ninguém percebeu ainda que dos últimos meses para cá está aumentando demais as mortes na rodovia SP-304, que eu classifico como a rodovia da morte hoje aqui, que corta a nossa região. Bom, nossa enquete de hoje também trata sobre um tema que eu estava discutindo aqui, falando sobre a insensibilidade. Se não bastasse a insensibilidade que nós estamos vivenciando nos últimos tempos, né, já não nos importando mais com as mortes das pessoas, me parece que essa insensibilidade tem chegado até a cabeça de alguns pais que agem de forma covarde na agressão contra os seus próprios filhos. E na sua avaliação, como cidadão, o que você acha que deveria ter de pena para que esses pais pudessem ser, pais entre aspas, né, diga-se de passagem, pudessem ser responsabilizados na agressão aos seus filhos? O telespectador continua respondendo aqui a nossa enquete, Carol? Continua sim, Marcelo. E até eu queria abrir um parênteses aqui. Como que fica a consciência de uma pessoa que faz isso, desse relato que você falou agora, da pessoa que matou esse indivíduo da moto? Como que fica a consciência dessa pessoa e como fica a consciência de um pai que, na verdade, o papel dele era amar o filho e espancar e matar desse jeito uma criança, assim, que é indefesa, que não tem como se defender? Carol, a gente está perdendo completamente o amor pelo ser humano. O amor. Acabou. Morreu. Deixa lá o cara estendido no chão. Isso. Poderia até ser alguém da minha família, mas deixa lá, não quero nem saber. Sim, né? E as pessoas ainda que veem isso, sabe, até eu passando lá e me vendo aquele relato, eu achei impressionante, porque eu vejo as pessoas dando risada, sabe? Hoje, age como se nada tivesse acontecido. Que legal, morreu mais um lá. Vamos lá ver, né, os curiosos. Né? E de repente, às vezes atrapalham até a ocorrência. Com certeza. E de repente, até uma matéria dessa do pai batendo numa criança, tem gente ainda que olha e que fala, poxa, olha, hoje, nos dias que estamos vivendo, é até normal um pai fazer isso, as coisas estão se acabando. E a opinião do telespectador? E a Eliette fala assim, acho que deveriam sim pagar e muito caro por agredir um ser tão inocente. E a Alessandra fala que é complicado, depende de cada situação. Cada um fala uma coisa. A Lu, ela já fala assim, então, Marcelo, a agressão não é o caminho, mas as leis estão tirando a autoridade dos pais. Não que eu concorde com a agressão, mas quando éramos crianças também apanhávamos. E você pensa que a questão da agressão com criança envolve só a questão do espancamento, não, da violência? Se você procurar aí no meu Face, e der tempo ainda com o nosso programa, eu postei uma notícia, Carol. Pasme você. A mãe no estado, fora do estado de São Paulo também, ela acabou segurando a filha de 13 anos para o padastro ter relação sexual com a menina. Olha isso, que absurdo. Gente. Preciso dizer mais alguma coisa, cara pálida? O mundo que nós estamos vivendo e que estamos caminhando para onde? Né? É um bando de gente que, não vou nem dizer de cérebro, mentalidade, porque não tem mais. Perdemos totalmente a nossa dignidade, o nosso respeito. Sequer respeitamos os nossos filhos, como é que vamos respeitar as pessoas que convivem com a gente no dia a dia, o nosso próximo e até pessoas que nós não conhecemos? Daqui a pouco tem essa notícia, se você procurar lá no meu Face, eu postei lá ontem, pela manhã, essa informação. Daqui a pouco você traz também essa informação aqui no programa Voz do Povo. Nós estamos aqui com o repórter Franklin Taver, o nosso repórter que cobre a área, principalmente a área da polícia. É claro que ele também atende outros chamados. Se você quer aí receber a visita no seu bairro do Franklin, mande para cá o seu e-mail, avozdopovo@hotmail.com, e a nossa reportagem vai até o seu bairro para ouvir a sua queixa, a sua reclamação, aquilo que a sua rua, o seu bairro está precisando. Ah, Marcelo, não aguento mais. Olha a situação que eu estou vivendo aqui. Chame e o nosso repórter Franklin Taver vai até o seu bairro. Mas o Franklin tem trabalhado diariamente e até na parte noturna, acompanhando aí o trabalho dos guardas municipais, da polícia militar, policiais rodoviários, as ocorrências que são atendidas no dia a dia e fatos que têm chocado a nossa região. Olá, Franklin. Olá, Marcelo. Olá, Carol.
Final de semana com muitas notícias, Marcelo. Infelizmente, não muito boas, né? Pois é. Só violência atrás de violência, atos covardemente praticados, né, Franklin? Parece que estamos vivendo o tempo das inversões dos valores, né, Marcelo? Você comentando dos pais que batem, motorista que foge do local. Mas vamos às notícias, né, Marcelo? Motociclista morre em acidente na SP-304. É esse caso que você estava dizendo aí. A Polícia Militar Rodoviária já andou apurando um pouquinho dos fatos, Marcelo. Como você disse, o corpo do seu Jurandir Sá Leal, ele que era funcionário público aqui da cidade Americana, ele acabou tendo um acidente, se envolvendo no acidente, ainda não esclarecido, Marcelo. Há versões de um outro carro, um segundo carro nesse acidente, né? Mas ele veio a se colidir com o ônibus e acabou ficando preso debaixo do ônibus. Foi arrastado por mais ou menos uns 300 metros e o motorista desse ônibus, que já sabem a cor, é um ônibus de cor amarelo, tá? Ele não prestou socorro, evadiu-se do local. Recomendação da Polícia Militar é a seguinte, viu, Marcelo, rodoviária? Houve um acidente, não precisa fugir, tá? Porque o nome já diz, é um acidente. E lá eles vão constatar o fato. A moto, nesse caso, sempre é o menor veículo, sempre quem vai sofrer mais vai ser a moto. Qualquer acidente que esteja com carro, moto, ônibus, por favor, você motorista, pare. É a recomendação da Polícia Militar. Tá? Até o momento, Marcelo, a polícia ainda não tem o nome desse condutor, mas já estão no encalço do ônibus. Por informações já dos populares ali, já estão passando informações, mais ou menos como seria o ônibus, já tem uma equipe de investigação em cima para ver se localiza. E as informações, alguém pode dizer, será que o motorista do ônibus acabou não observando esse acidente? As informações dão conta de que ele se evadiu mesmo, né? A polícia vai, claro, fazer a parte dela, vai investigar, mas é quase que impossível que o motorista do ônibus não tenha observado que a moto tenha se chocado contra o veículo, até pelo barulho, chegou até a arrastar essa motocicleta junto com o motociclista. Então, pelo que consta, foi covarde mesmo a atitude do motorista de ônibus. Você falava da questão, aliás, a gente falava da questão de pai que agride filha, da violência, né? Até irmão com irmão, nesse final de semana, andaram se matando, se pegando, né, Franklin? Exatamente. Essa notícia tem chamado a atenção, Marcelo, porque o irmão dizia o seguinte para todo mundo: ele é o capeta, entre aspas. Por quê? Não dava sossego ao irmão. Mas vamos lá, a chamada da notícia, né? Lavrador mata o irmão com uma barra de ferro. Tá? O homem de 43 anos, na cidade de Nova Odessa, o nome dele é Evaldo Ribeiro. Ele, na verdade, ele teve uma discussão com o seu irmão na tarde de sexta-feira e acabou-se entrando ali com uma briguinha, outra, mas o irmão não sossegou. Foi lá, pegou uma barra de ferro e desferiu várias vezes contra a sua cabeça. A guarda municipal foi chamada ao local. Chegando ao local, os vizinhos disseram que já tinha uma confusão, mas ao adentrar a casa encontraram o corpo dele já estendido no chão, Marcelo. Ali já não tinha mais condições de socorrê-lo, nada, até chamaram o resgate, mas já viu que estava sem vida. O irmão dizia o seguinte: toda vez que eu chegava em casa, ele estava aqui. Eles moravam juntos? Moravam juntos. Tá? Toda vez que ele chegava em casa, ele estava aqui e começava a me perturbar. Ele era o capeta. Então isso aí acabou chamando a atenção, por quê? Foi por atos turpes, não, Marcelo? Uma pequena discussão, o irmão chegou um pouquinho mais exaltado, acho que pediu para ele parar, pelo que consta no relato, pediu para ele parar de atormentar um outro, mas não deu outra. Saiu a briga e infelizmente veio a morte. Uma barra de ferro, acabou desferindo o golpe contra o seu irmão, foi certeiro e acabou falecendo. Faleceu, não teve jeito. Foi preso, jeito, o cidadão a polícia foi encaminhado ao DP e acabou ficando preso, né? Olha aí, mais uma ocorrência, mais uma tragédia por conta desse ato de violência de família. A gente está falando da nossa enquete hoje, o pai que agride filho, mas está aí, né, para você observar. É o irmão que mata o irmão, é o filho que quer atacar o pai. Eu já disse isso aqui, vou repetir. Parece que o que está lá escrito lá na Bíblia está se confirmando, né? Nos últimos tempos se levantará pai contra filho, filha contra pai e assim por diante. Outras ocorrências, destaques da área da polícia, Franklin? Marcelo, mais um caso que está chamando a atenção aqui, foi o corpo de um homem que foi encontrado em cima de um colchão. A polícia esteve lá na região do bairro das Laranjeiras, em Santa Bárbara, e acabou encontrando o corpo de um homem de aproximadamente 35 a 45 anos,
não portava documento, e o fato que chama atenção é que ele estava deitado em cima de um colchão, Marcelo. Tem alguns sinais ali de pancadas na cabeça, então ele foi levado ao IML, foi feita a necrópsia, mas não temos mais dados porque a polícia ainda não informou, até para não atrapalhar as investigações, né, Marcelo? Tá certo. Ok, obrigado aí pelas informações, viu, Franklin? Até mais. Esse é o Franklin Taver, que segue atendendo, acompanhando as principais ocorrências que são registradas na área da polícia. Polícia que movimenta-se na questão da violência, não somente aqui na nossa região. Estava dizendo aí da ocorrência, achou a ocorrência atendida, que aconteceu no Ceará, é isso, Carol? Isso, eu encontrei aqui, Marcelo. Tá assim. Mãe é suspeita de segurar filha para padrasto abusá-la no CE, que é no Ceará, diz a polícia. Aí, você quer que leia? Pois não, só uma notinha. Ó, uma mulher de 26 anos foi detida em Pereiro, interior do Ceará, suspeita de segurar e amordaçar a própria filha para que o companheiro realizasse o ato sexual com a criança de 13 anos. De acordo com o sargento da Polícia Militar Alberto de Melo, o casal foi preso na manhã de quinta-feira, um dia após o crime. Esse caso, a adolescente acabou fugindo, conseguindo fugir, e ela mesma acabou acionando a própria polícia. Veja você, para chocar mesmo a sociedade. Eu não sei mais se choca também, porque a gente já está ouvindo tanta barbaridade do mundo que acontece, que parece que até esses casos, que algum tempo atrás nós ficaríamos horrorizados, já passaram a ser considerados tão normais. Mas você consegue imaginar uma mãe segurando a própria filha de 13 anos para o padrasto ter relação sexual com ela? É nojento. E daqui a pouco no programa A Voz do Povo, você vai acompanhar este vídeo da agressão desse suposto pai contra uma criança. Fatos e imagens chocantes daqui a pouco no programa A Voz do Povo. Já já eu volto. Apoio Cultural. TVI. Chocolate Restaurante. Almoço self-service com churrasco e pratos executivos. Ambiente agradável e aconchegante desde 1992. Desconto especial para empresas, professores e estudantes. Chocolate Restaurante, aberto de segunda a sábado, das 11 às 14h30. Delivery 3407-4264. Rua Guglielmo 44 Americana, atrás do Colégio Politec. No Blue Tree Freemium Morumbi você tem conforto e hospitalidade, além de estar bem próximo ao aeroporto e às principais casas de shows de São Paulo. Piscina, fitness center e o melhor da gastronomia internacional. Estrutura completa para lazer e negócios que vão tornar a sua estadia inesquecível. Blue Tree Morumbi, Avenida Roque Petroni Júnior, número 1000. Telefone 11 5187 1200. A VIPMED Ocupacional oferece serviços de medicina e segurança do trabalho. Nossa equipe de médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos, engenheiros e técnicos de segurança são capacitados para atender às necessidades de sua empresa. Realização de exames, perícias, laudos, entre outros serviços. Atendimento em todo o território nacional. VIPMED Ocupacional. O Lelis Tratoria está de cara nova. Ambientes reformados e ainda mais aconchegantes. Novo cardápio e carta de vinhos para servir melhor seus amigos e clientes. No Lelis você encontra as mais deliciosas massas, assados e frutos do mar. Os horários são estendidos no almoço e no jantar. E o estacionamento é cortesia. Lelis Tratoria, paixão em servir bem. Avenida Benjamin Constante 2031, Cambuí. Reservas 3251-8809 ou lelis.com.br. Já estamos de volta com o programa Voz do Povo aqui na TVI. Muito obrigado aí, satisfação imensa. Estamos juntos mais uma vez e a partir de agora eu chamo a sua atenção. A enquete principal do programa Voz do Povo de hoje é referente à agressão violenta dos pais contra filhos. Qual a sua opinião? Qual a pena que seria o caso para uma situação vivenciada como essa, que você vai acompanhar agora
no programa Voz do Povo. Põe na tela. Machão, esse é machão, corajoso, homem forte. Eu queria ver ele encarar alguém do tamanho dele, para ver se ele teria essa força, essa violência, essa covardia, essa monstruosidade que esse infeliz teve. É isso que nós estamos nos referindo. Quando eu coloquei a enquete aqui, e nós discutimos com a produção, eu não estou falando de palmadinha não, porque palmadinha eu também já tomei. A Carol já tomou umas palmadinhas também. Não estou falando de palmadinha. Eu estou falando de uma agressão covarde, monstruosa, que a gente só de ver as imagens. A Carol estava me dizendo, como é que pode alguém filmar isso e não ir lá tomar uma providência? Eu quebraria a câmera na cabeça do infeliz desse. Não é? E aí a gente fica observando como cenas que eu citei aqui, numa outra ocorrência de uma mãe que teve a coragem de segurar a filha, a própria filha, para que o padrasto mantivesse com ela a relação sexual. Temos outro caso aqui, olha, um bebê de 6 meses que morreu na manhã desse domingo após ter sido espancado em Santo Antônio do Descoberto, em Goiás, cidade do entorno do Distrito Federal. A criança foi levada pelos pais para o Hospital Municipal da cidade às 8 horas da manhã, onde já chegou morta e com hematomas por todo o corpo. Não precisa ser uma menina daquele tamanho, não. Pais estão matando, pais assassinos estão matando bebês. Bebês de 6 meses morreu nesse final de semana por conta de hematomas pelo corpo em suposta agressão praticada por pais que espancaram um bebê de 6 meses. É um problema social, é um problema do raio que o parta. Eu devolvo a questão, o que está faltando na vida dessas pessoas é Deus? É discussão de vida para que não faça tantos filhos, que coloquem ao mundo crianças indefesas para depois matar com as próprias mãos? Agora eu quero ver um covarde, um infeliz, um imbecil, um filho de uma égua como esse, com respeito à égua, porque ela não merece, um infeliz desse não merece nem ser chamado de filho de égua, né? Mas merece mesmo, não tem outro, pode vir direitos humanos, querer debater comigo, discutir, conselheira tutelar que estava para vir hoje do programa e não vieram também, pode vir discutir comigo aqui. Mas no meu ponto de vista, amigo, não tem outra coisa a fazer a não colocar um cara desse numa cela chamada a cela X9 e falar para a própria bandidagem cuidar dele. Olha, cuida desse rapaz aqui, porque é agressão contra a criança. E deixa ele lá virar a mulherzinha na mão dos caras. É isso aí, não tem outra alternativa. Essa é a minha opinião. Já estou respondendo a enquete também. Coloca na cela X9 e deixa o pessoal cuidar dele.
Faz o cara pôr sainha, rodar baianinha, não é? É porque não tem outra coisa a fazer. É revoltante. Eu não tinha visto a imagem ainda. Me segurei para não ver durante esse final de semana. Eu fico aqui, a gente fica com vontade de entrar dentro e pegar um infeliz como esse. Carol Levac, a participação, mais um registro aí do telespectador que participa do programa Voz do Povo. O pessoal está participando e dá vontade de matar um cara desse mesmo, né? Pelo amor de Deus, que coisa mais absurda. Também não tinha visto, né, Carol? Nossa, não tinha visto e estou revoltada. Vamos dar mais uma passada aí na opinião do telespectador. Olha, a Ana Paula Rodrigues, ela fala assim, é muito difícil falar de pena em um país sem lei. E ela é a favor de que os pais perdem a guarda dos filhos. A Thelma Cristina fala assim, acredito que uma educação acontece com a base no respeito, ética, moral e também autoridade. A Eliana Santos, ela fala, é difícil dizer que pena eles têm que receber, porque quando assisto uma notícia dessa, eu penso que uma pessoa dessa deveria morrer. O João Batista, ele fala, saudações, caro Marcelo, abraço, Carol. A violência contra a criança sempre vem acompanhada de uma covardia a toda prova. Quem mais precisa de carinho e aprendizado recebe pancadas e ameaças e aprende tudo errado. Olha, nós tivemos muitas participações e eu, inclusive, postei no Face nesse final de semana a nossa enquete, mencionando que o pessoal estaria concorrendo a alguns brindes de sorteios. Gostaria que você falasse como é que vai funcionar aqui com a nossa produção o sorteio desses brindes, Carol. Isso mesmo, Marcelo. Nós estivemos também falando com muita gente na rua, o pessoal falou que queria participar, então a gente estendeu isso até na quarta-feira. Então, ou seja... Quem já respondeu já está concorrendo. Já está concorrendo. E quem continuar respondendo até na quarta... Até na quarta vai entrar também para o sorteio. Então, você que já participou com a gente no fim de semana, pode ficar tranquilo que você ainda está concorrendo. E o pessoal também que quiser participar com a gente no nosso Facebook, facebook.com/Voz do Povo na TV, respondendo a nossa enquete. Você vai concorrer a um CD, Denis e Juan. Bom esses meninos, viu? Isso, Tive a oportunidade de levá-los também na emissora de rádio e são fantásticos. Legal, legal. E também concorrendo ao ingresso para o dia que eles vão tocar na West Bar. No dia 27/4, você vai estar concorrendo. E também para o fim de semana, que o pessoal vai estar curtindo aí com a família, vai ganhar uma pizza na pizzaria La Cotinella. Então, você que vai participar com a gente vai ganhar todos esses brindes. Você fica ligado com a gente aqui, participando. E aí, o sorteio nosso vai ser na quarta-feira, para já estender para o fim de semana, para o pessoal poder curtir o show na West Bar e também comer aquela pizza na La Cotinella. Tá certo. Eu quero agradecer a telespectadora Maria Inês Gonçalves, da cidade de Mogi Mirim, que mandou uma mensagem muito bacana para mim, viu, Maria Inês? Eu tive a oportunidade de ler. Ela me disse o seguinte: Marcelo, nos socorre, porque aqui em Mogi Mirim está um caos. A saúde pública, nada funciona. Moradores sempre na mão. População está carente de tudo. Eu vou pedir para a nossa produção dar uma investigada, viu, minha amiga, no que está acontecendo. Ô, prefeitão! Prefeitão de Mogi! A Voz do Povo está chegando aí, viu? Nós vamos discutir certinho os problemas do município de Mogi, o que está acontecendo, a saúde pública como anda, a opinião do munícipe aí de Mogi Mirim. A Voz do Povo está chegando. E outros municípios que quiserem que a Voz do Povo chegue até a você, mande para cá a sua mensagem. A Voz do Povo na TV, @hotmail.com. Passa para mim, manda a sua mensagem, escreva para a nossa produção, que a gente quer saber o que está acontecendo aí na sua cidade. Porque, afinal de contas, mexeu com o povo, mexeu comigo. Estaremos de volta amanhã com mais um programa A Voz do Povo na TV. Tchau, Carol. Tchau, Marcelo. Até mais. Até mais para quem nos assiste. Um abraço a todos. Tchau, tchau. A Voz do Povo na TV. Tchau, Carol. Tchau, Marcelo. Até mais. Até mais para quem nos assiste. Um abraço a todos. Tchau, tchau.